E vamos agora a Brasília. Em contraofensiva ao pacote anti-STF, o ministro Flávio Dino mantém a suspensão de pagamento de emendas do orçamento secreto pelo Congresso Nacional. Capital Federal, ao vivo, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, o que o ministro alegou, hein? Bom dia para você. Bom dia também para você, Eustáquio. Bom dia, Cátia. E claro, bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa sexta-feira. Olha só, Eustáquio, nessa decisão que manteve suspensos os pagamentos dessas emendas, o ministro disse que permanece o grave e inaceitável quadro de descumprimento de uma determinação do Supremo que, em 2022, julgou como inconstitucional a destinação dessas emendas do chamado orçamento secreto e manteve, portanto, suspensa a execução dessas emendas, no caso, a emenda de relator, chamada RP9, e também as emendas de comissão, a RP8. A verdade é que o ministro ficou bastante insatisfeito com a resposta do Congresso Nacional apresentada ontem durante uma audiência de conciliação sobre esse assunto. Havia, inclusive, uma expectativa de que as partes fossem chegar a um consenso e de que essas emendas fossem novamente liberadas ou que fosse apresentada uma solução a respeito desse assunto, só que a verdade é que o ministro Flávio Dino ficou bastante insatisfeito com a resposta apresentada pelo Congresso Nacional, que deixou de informar sobre alguns parlamentares que fizeram o uso desse orçamento secreto. Até agora o que a gente tem são 360 deputados e 69 senadores que já enviaram ofícios com esclarecimentos sobre o uso desses recursos. Só que o ministro Flávio Dino considerou que ainda faltam deputados, ainda faltam senadores para esclarecer sobre a destinação dessas emendas. Além disso, o ministro também quer que os deputados e senadores apresentem um projeto de lei que defina de forma mais transparente e também adequada à Constituição como poderá ser feito esses repasses de emendas parlamentares. Isso porque essas emendas de relator e também chamadas emendas de bancada, na prática, elas são uma continuidade daquele orçamento secreto que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em 2022, no fim do governo Jair Bolsonaro, naquela transição ali para o governo Lula, já em 2023. Essas emendas, só para a gente fazer um parênteses aqui para o nosso ouvinte, elas são emendas que são indicadas pelos parlamentares, tanto para as prefeituras quanto para os governos estaduais, mas que elas têm pouca transparência. A gente tem poucos instrumentos ali que conseguem definir para quem indicou essas emendas, quem está recebendo esse dinheiro e para que esse dinheiro está sendo usado. Então, muitos desses recursos estavam sendo, inclusive, até desviados. Há investigações da Polícia Federal a respeito desse assunto e o Supremo Tribunal Federal, então, portanto, decidiu suspender essas emendas. Há uma insatisfação de Dino também com o Poder Executivo, né, que esteve presente nessa reunião de conciliação ontem, e onde, inclusive, o ministro Flávio Dino teve até o ano passado, né, ele foi ministro da Justiça do governo federal. Nessa audiência de ontem, o governo federal informou que 56% dessas emendas não foram identificadas e que o governo não consegue garantir a precisão dos dados até o legislativo disponibilizá-los. Então, há esse conflito aí entre o legislativo, entre o Poder Executivo e também o Supremo Tribunal Federal, e que por hora será decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, enquanto o ministro Flávio Dino mantém suspenso, portanto, esse pagamento de emendas. E claro, vamos definir aqui vamos dizer aqui uma coisa que é muito clara para todo mundo, né? Se tem emenda suspensa, se tem pagamento de emenda suspensa, os parlamentares, obviamente, estão muito insatisfeitos com essa situação. E essa semana a gente pôde ver uma parte desse descontentamento, que foi o que você disse, né? A aprovação desse pacote anti-STF, que agora vai ao plenário da Câmara dos Deputados e que pode decidir, entre outras coisas, a suspensão de decisões monocráticas por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas isso são cenas para os próximos capítulos aqui em Brasília.